Olá, seguidores! Imaginem se vocês moram em uma cidade onde existem as melhores empadas da região e que vocês comem essas empadas sem saber os detalhes dos recheios que existem nelas. Mas vocês gostam muito do que comem. Porém, seguidores, nessa região em que vocês supostamente moram, reside também um doente mental que publicou em um cartório nessa mesma época um livro que fala sobre o consumo de carne humana através da confecção de alguns salgados. Mais tarde, esse homem e suas comparsas vão para a cadeia e alguns dos corpos são encontrados no quintal da casa onde essas pessoas moravam. E essas pessoas, seguidores, moravam no mesmo local onde se fabricavam as empadas mais gostosas dessa cidade e ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. Vamos começar falando, primeiramente, das vítimas. Jéssica Camila da Silva Pereira foi assassinada em 26 de maio de 2008. Gisele Helena e Alexandra da Silva Falcão perderam as suas vidas no ano de 2012. A carne das vítimas foram utilizadas na fabricação de salgados, como empadas, e depois disso foram vendidas para a população de Garanhuns. E alguns moradores relataram terem comido esses salgados sem saber do que eles eram feitos. Agora vamos falar um pouco sobre um dos assassinos. Ele se chama Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Jorge era um doente mental que vivia em Garanhuns. Ele chegou a publicar um livro em cartório com o título de Revelações de um Esquizofrênico, onde ele narra as alucinações de que padecia desde a infância, bem como o consumo de carne humana e a confecção de salgados. Em Garanhuns, Jorge morava com Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Juntos, seguidores, os três formavam um triângulo amoroso e ao mesmo tempo uma seita. Segundo Jorge, a ingestão de carne humana fazia parte de um processo de purificação, pois foi com base nessa teoria que ele dizia o seguinte: cada morte equivale a um aspecto: ar, terra, água e fogo. Uma quarta morte, portanto, encerra o ciclo da seita, pois seria aberto o portal para acesso ao paraíso. E a quarta vítima, seguidores, já havia sido escolhida, mas felizmente esses três criminosos foram presos antes que mais esse crime ocorresse. Em 2012 foram deferidos mandados de prisão preventiva contra eles, após o desaparecimento de Gisele e Alexandra, e os corpos foram encontrados enterrados no quintal da casa onde Jorge, Isabel e Bruna moravam. Em 2014, eles foram condenados pelo assassinato de Jéssica e em 2018 pelas mortes de Gisele e Alexandra. E os três tiveram as suas penas aumentadas em 2019. E a linha do tempo que nos remete aos detalhes desse caso, seguidores, eu vou narrar para vocês a partir de agora. Primeiramente, vamos falar do assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira em 26 de maio de 2008, no município de Olinda. Jéssica era uma moradora de rua e foi convidada para morar com Jorge, Isabel e Bruna. E talvez por ser uma moradora de rua, o seu desaparecimento não tenha chamado a atenção de ninguém na época dos fatos. Ela tinha 17 anos e uma filha de 1 ano de idade. Jorge e Isabel, que não tinham filhos na época, planejaram ficar com a criança depois que eles matassem a mãe da menina. E foi exatamente isso que eles fizeram. E o que eu vou falar agora, seguidores, somente quem for forte emocionalmente conseguirá ouvir. Jéssica foi imobilizada no banheiro da casa e em seguida foi atingida com um objeto pérfuro cortante na jugular.
Com isso, seguidores, todos os fluidos corporais do corpo de Jéssica foram retirados com a ajuda de um garrote. Depois, seu corpo foi desmembrado e a pele retirada. A carne foi fatiada e guardada em uma geladeira. E daí veio o dia seguinte, seguidores. E o que aconteceu é que a carne de Jéssica foi grelhada, temperada com sal e cominho, ingerida pelos canibais. E o que mais me causou horror e revolta em tudo isso, seguidores, é que esses criminosos fizeram a criança comer carne da própria mãe. O resto do que sobrou de Jéssica, aquela parte que não é comestível, foi enterrada em forma de cruz no quintal da casa. Alguns fragmentos do corpo foram encontrados no chão e emparedados. Antes de se mudarem para a cidade do Conde, na Paraíba, eles jogaram no lixo o que anteriormente haviam enterrado. O tempo passou e chegamos no ano de 2012, e os canibais de Garanhuns voltaram a cometer seus crimes. Gisele Helena da Silva, com 31 anos na época dos fatos, desapareceu em fevereiro desse ano. E no dia 15 de março, um mês após o desaparecimento de Gisele, Alexandra da Silva Falcão, com 20 anos de idade, também desapareceu. Existe a hipótese de que a carne de ambas, das nádegas e coxas, foram utilizadas para fabricar salgados como empadas, que eram vendidas para a população de Garanhuns. Moradores da cidade chegaram a relatar que poderiam ter comido esses salgados, pois enquanto alguns disseram que o gosto estava normal, outros alegaram que as empadas estavam muito salgada ou pastosa. Acontece, seguidores, que se o desaparecimento de Jéssica Camila em 2008 passou despercebido por ela ser uma moradora de rua, os desaparecimentos de Gisele e Alexandra, ao contrário, foram notados por pessoas próximas a elas. E provavelmente por isso a polícia começou a investigar o caso, e através dessas investigações ficou constatado o envolvimento de Jorge, Isabel e Bruna nesses desaparecimentos, pois se tornou conhecido na região por essas três pessoas formarem uma seita, e se tornou conhecido por parte da polícia também que uma dessas pessoas que desapareceram tinha a sequência 666 em sua RG, o que representava, segundo alguns fanáticos religiosos, uma simbologia satânica. Com essas informações em mãos, no dia 9 de abril de 2012 foram deferidos mandados de prisão preventiva contra Jorge, Isabel e Bruna, além de mandados de busca e apreensão na residência deles, pois havia suspeita de que Gisele e Alexandra pudessem estar lá, pois o delegado Wesley Fernando, responsável pelo caso, explicou o seguinte: Quando a primeira sumiu, a família foi à delegacia e abrimos um procedimento para investigar. Até meados de março, tínhamos algumas pistas. Até que chegou a fatura do cartão de crédito na casa da família de Gisele, onde constava diversas compras, aqui em Garanhuns. Fomos às lojas, verificamos os circuitos internos de segurança das lojas que tinham e identificamos as pessoas. Pois é, seguidores. Como já sabemos, a justiça cega, mas enxerga no escuro. No dia 11 de abril de 2012, pela manhã, os corpos foram encontrados. Eles estavam enterrados no quintal da casa de Jorge. E a filha de Jéssica, então com 5 anos de idade e ainda morando com os 3 criminosos, foi a peça-chave para a descoberta dos corpos. Ela procurou o delegado no local e falou que o pai, pois era assim que ela identificava Jorge, teria tirado a vida de 2 mulheres, e ainda descreveu de que forma ele fez isso. Depois disso, na delegacia, uma das indiciadas confessou o crime e indicou onde os corpos estavam. Foi descoberto que as mulheres desaparecidas foram esquartejadas e o rosto da primeira havia sido completamente desfigurado. E assim, seguidores, um dia depois da descoberta, a casa de Jorge, Isabel e Bruna foi vandalizada e incendiada pelos moradores de Garanhuns, pois eles estavam revoltados com o caso. O fato não atrapalhou as investigações. A polícia também encontrou no local a certidão de nascimento da criança. Uma das suspeitas
assumiu que usava o nome da mãe da criança e dizia que a menina era sua filha. A criança ficou sob os cuidados do conselho tutelar. Para quem não sabe, Jorge Negromonte é um esquizofrênico. E antes de sua prisão, ele passava por atendimentos frequentes pelo Centro de Atendimento Psicossocial, conhecido pela grande maioria das pessoas como CAPS. Pois bem, seguidores, os funcionários que atendiam Jorge nessa instituição o ajudaram a escrever um livro intitulado Revelações de um Esquizofrênico, onde, em 34 capítulos curtos, Jorge, o autor da obra, relata suas alucinações desde a infância, passando pela adolescência até a vida adulta. E pasmem, seguidores, nesse mesmo livro ele relata a execução de sua primeira vítima, a moradora de rua Jéssica. Além de Revelações de um Esquizofrênico, Jorge ainda escreveu outros 3 livros. Não. Por que a senhora riu assim? O vizinho assim? Porque nem da hora médica eu gosto. A senhora era apaixonada por Jorge? Era. Ainda é? Amava muito ele. Ele foi meu primeiro namorado. A senhora conheceu ele, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16, ele tinha 41. E a senhora conheceu ele aonde? Em Natal, do Rio Grande do Norte, quando eu era aluna dele, de karatê. Comecei a namorar com ele escondido. Aí foi quando meu pai descobriu, meu pai de guitarra, ele ficou bastante bravo, por eu estar com um homem bem mais velho do que eu. Da própria Pretinha. E da menina que também é pequenininha que gostava. Mas você também comeu muito da carne de gente, Não, não? não comi muito não, porque eu não sou muito de comer carne não. A pequena, a criança, sabia que era carne de gente? Não, eu creio que ela deve ter visto tudo isso. Você acha que ela Ela viu, né? Ela viu os procedimentos. Deve ter visto os procedimentos e ela Ficando não assustada. ela deve ter ficado assustada. De repente eu notei que ela estava nervosa. Vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Carne normal. Você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou para o restante da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. No dia 14 de novembro de 2011, em júri popular, Jorge, Isabel e Bruna foram condenados pela morte de Jéssica em 2008. E Jorge recebeu 21 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. Isabel e Bruna receberam a pena de 29 anos de reclusão e 1 ano de detenção. Pelas outras 2 mortes, de Gisele e Alexandra, Jorge foi condenado a 71 anos de prisão. Isabel a 68 e Bruna a 71 anos e 10 meses. Em 2019, a Justiça determinou o aumento da pena dos 3 no que se refere ao assassinato de Jéssica em 2008. Assim, Jorge passaria a cumprir 27 anos de prisão e 1 ano e meio de detenção, e Isabel e Bruna passariam a cumprir 24 anos de prisão com 1 ano de detenção cada uma. E agora, seguidores, vamos para o nosso bate-bola de hoje com as perguntas que eu vou fazer a vocês. Número 1. Vocês acham que Jorge Negromonte deveria ser preso ou internado para um tratamento psiquiátrico? Número 2. Vocês concordam com o fato dos funcionários do CAPS ajudarem o Jorge a escrever um livro sobre tudo o que ele pretendia fazer e tudo o que ele fez? Sim. Não. Por quê? Interajam comigo lá nos comentários, seguidores, pois aquilo que for bom para vocês será bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores, e agora vou navegar pela internet para procurar mais um caso criminal para contar aqui no canal. Se inscrevam se não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Deixem um like e compartilhem com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos
que eu vou trazer no futuro aqui para o canal. E me sigam lá no Instagram na página @onavegantecriminal, tudo junto em minúsculo.